Olá, nesse vídeo eu vou fazer a criação de uma imagem 3D utilizando o Tinkercad e em seguida, após a criação da imagem ter sido finalizada, eu vou fazer a exportação para o meu computador, ou seja, eu vou salvar a imagem 3D em um arquivo no meu computador. Para nós fazermos a criação da imagem 3D, nós utilizamos algumas formas geométricas, onde nós podemos selecioná-las e colocá-las no plano de trabalho, e com isso nós vamos fazendo combinações entre elas e formando imagens mais complexas. Apesar de elas serem formas simples, nós podemos fazer combinações e criar imagens 3D mais complexas. Nesse exemplo, eu vou criar a imagem 3D de uma caneca, onde eu vou precisar desse cilindro. Então, para selecioná-lo, eu clico sobre ele, dou um clique e ele fica selecionado. Eu posiciono no plano de trabalho e clico novamente e fica posicionado no plano de trabalho. Existem algumas personalizações que podemos fazer. Aumentando os lados, ele fica com aparência mais liso. Fica mais arredondado. Aqui podemos arredondar as bordas também. E o tipo de objeto pode ser sólido ou orifício. O sólido é esse que estamos vendo aqui, e orifício ele fica assim, transparente. E quando nós juntamos um objeto do tipo orifício em um objeto sólido, o objeto do tipo orifício vai desgastar o objeto sólido. Aqui, por exemplo, nós queremos fazer uma caneca, então eu vou usar um cilindro, outro cilindro idêntico, mas nesse outro cilindro ele vai ser do tipo orifício. E quando eu juntá-los, o objeto do tipo orifício vai desgastar esse aqui. E como eu quero que fique as bordas, eu deixo esse objeto aqui um pouco maior do que esse outro. Se esse aqui tem 20 milímetros, eu vou deixar esse com 18. Eu também preciso que ele fique um pouco mais alto, para que ele não se perca dentro do outro objeto e eu tenha como manipulá-lo. Quero que esse fique alinhado dentro desse outro, então eu simplesmente coloco eles dois juntos, seleciono os dois e uso a função para alinhar. E aqui tem diversos tipos de alinhamento. Quando nós vamos passando o mouse, vamos tendo uma prévia de como ele ficará. E agora, para que sobre um espaço no fundo aqui da xícara, eu preciso puxar esse objeto do tipo orifício um pouco para cima. E agora, quando eu agrupá-los, usando esse recurso aqui, eles se tornaram um objeto só.
o cilindro, quando eu faço alguma edição, ele perde aquelas personalizações que nós tínhamos aqui. Isso acontece com qualquer objeto. Após editarmos, ele perde aqueles ajustes que podemos fazer. E agora vamos fazer aqui o suporte aqui da xícara. Podemos usar essa imagem aqui. Precisamos virá-la. Essas setas servem para fazer o giro da imagem. Giram em duas posições diferentes. E quando nós giramos, ela acabou ficando para baixo aqui do plano de trabalho. Então temos que puxá-la para cima. Aqui, quando nós começamos a puxar, vemos aqui a altura real que ela se encontra, -6, está negativo porque está para baixo. E aqui o deslocamento que ela fez da última posição que ele estava. Em 0 significa que ela está sobre o plano de trabalho. Se eu subir um pouquinho, ela fica flutuando. Agora nós precisamos cortar. Usando um objeto do tipo orifício. Já tem um atalho aqui para um quadrado. Precisamos aumentá-lo um pouco aqui para que ele pegue todo o objeto. Fazemos o agrupamento. Estou achando essa xícara um pouco pequena. Para ajustar as dimensões de uma forma proporcional em todos os tamanhos, seguramos o botão Shift e podemos alterar qualquer dimensão, que as outras são ajustadas automaticamente. Se nós segurarmos só um lado e puxar, nós deformamos o objeto. Sem pressionar o Shift, nós deformamos. Aqui nós precisamos encaixá-lo sem que ele passe direto para dentro. Para ajustar com mais precisão, nós colocamos aqui o deslocamento ser de 0,25 milímetros. Podemos usar o teclado para afastar. Para deixar alinhado, vamos ajustar as dimensões. E agrupá-lo para tornar um objeto só. E com isso nós finalizamos a criação
da imagem da xícara 3D. E nós podemos exportá-la salvar com o tipo STL, que é o mais comum. Aqui eu vou salvar em meu computador. Fiz salvo. Nesse vídeo nós vimos a criação da imagem 3D da caneca, vimos a exportação para um arquivo no computador, e no próximo vídeo eu vou fazer a criação de uma imagem nova e importar a imagem da caneca, ou seja, trazê-la de volta para o plano de trabalho e fazer uma combinação com as duas imagens. Com isso nós encerramos por aqui e até o próximo vídeo.